Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra no livro de Atos, capítulo 2. Apenas o verso 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai bendito, te agradecemos, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor nos concede. Pai, quão maravilhoso é, ó Senhor, termos convicção em nossos corações, gerado pela habitação do Teu bendito Espírito, que somos Teus, que o Senhor mesmo nos convoca a estarmos aqui nesta noite, que o Senhor mesmo prepara esta mesa, ela é do Senhor, e o Senhor nos despertou a estarmos aqui, Pai. Senhor, não permita que o nosso desejo de cearmos contigo seja algo meramente, Senhor, simbólico, mas que de alguma maneira o Senhor prepare os nossos corações e que haja uma resposta em nós deste desejo de sermos preparados para estarmos aqui, para podermos, Senhor, em realidade, nos assentarmos e nos alimentarmos de Ti. Dizermos ao Senhor palavras de gratidão, palavras de satisfação, palavras de comemoração de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor fez. Toma este tempo, Senhor, toma a Tua palavra, toma as nossas vidas. Senhor, tira todo o impedimento que há em nós, Pai, tanto para falar de Ti, como para ouvir a Tua voz. Acalma os nossos corações. Nós Te bendizemos, Senhor, e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém. O que nós vamos fazer nesta noite, irmãos, de uma forma bem objetiva, se o Senhor conceder graça, é fazer um paralelo, então, com essas 4 realidades aqui da igreja em Atos, que se estende, até o nosso tempo, porque o que começou aqui continua sendo feito, Na verdade, o irmão já dizia que aqui nós temos os atos de Jesus Cristo por meio do Espírito através da igreja. Então esses atos, eles perduram e continuarão até a consumação de todas as coisas. Então o que começou aqui ainda não terminou, Ainda que o relato se findou de um período cronológico, mas a realidade espiritual é que Jesus Cristo ainda continua atuando através da igreja, especialmente pela habitação do Espírito Santo. Então o que nós vamos fazer é pegar esse texto, juntar com as 4 colunas de Jacó e fazermos um paralelo para recebermos um pouco mais de luz do que essa realidade, então, da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. Normalmente, o que se faz é pegar as palavras reveladas do Novo Testamento e, a partir delas, então, iluminar o Antigo Testamento e termos uma visão mais clara, Porque aqui no Novo nós temos Cristo iluminando e lá nós temos a sombra. Então, agora Cristo é a luz que lança e elimina toda a sombra e transforma aquilo que nós achávamos que era mera literalidade, de fato era, mas agora em Cristo nós podemos colher princípios espirituais. Mas o que nós vamos fazer nesta noite é unir isso, porque toda a Bíblia se completa. Então, de novo, a forma teologicamente correta é assim, tá, irmãos? O Novo Testamento precisa lançar luz no Antigo Testamento. Não o contrário, como muitos ainda fazem. Muitas regras, muitos rituais,
muitas leis que guiam a igreja, certo? Isso não é a igreja. Isso, como também já dizia um irmão, é no mínimo uma aberração, tá? Porque tudo do velho se cumpriu em Cristo, e a partir de Cristo nós podemos ver Cristo em tudo que foi revelado, né, ali no Antigo Testamento, tá? Então nós não vamos ler as passagens referentes às colunas lá de Jacó, mas nós vamos citá-las, tá? Nós já sabemos, já estudamos num outro momento, né? Abraão levantou quatro altares, Isaac levantou, ou melhor, cavou 4 poços, Jacó erigiu 4 colunas, e José teve 4 sonhos. Então é uma tríade linda que está revelada para nós ali na carta aos Hebreus. Quem sabe o irmão João, quando chegar lá, possa pincelar alguma coisa. Há 3 personagens antes também, que fazem alusão aos 3 primeiros dias da criação, esses 4 aos 4 dias seguintes da criação. Então é uma harmonia linda que o Senhor deixou registrado para nós, ali em Hebreus capítulo 11, né, trazendo mais luz ao início do Gênesis. Então a primeira coluna, se você vai tomar nota, está em Gênesis 28, os versos 16 a 19. Gênesis 28, 16 a 19. É aquele momento então que Jacó tem o seu sonho, né? Acho que a grande maioria aqui, se não conhece, depois pode ler e vai ver Gênesis 28 todo. Qual a lição ali que Jacó vai ter em primeiro lugar? Então, Gênesis 28, 16 a 19, ali ele vai ter a primeira revelação sobre Betel, né? É o lugar que ele vai dar nome a essa coluna, né? Mas ainda é um Betel no sentido da promessa, nós vamos entender depois. Então Betel significa casa de Deus, Bet-El, né? Casa de Deus, pode ser traduzido também, né, como, de um modo geral, o Deus da casa de Deus, tá? Essa é uma expressão que a gente deveria absorver nesse sentido, tá? Então, como é um sonho, ele vai remeter a uma promessa, tá? Então, irmãos, essa promessa que Jacó vê ali, ela se cumpre em Jesus. Onde está isso? Também não vamos ler, mas está em João capítulo 1, verso 51. É aquele momento que o Senhor Jesus está naquela conversa com Natanael. Natanael fica ali assombrado com o que ele está vendo, e Jesus então vai falar: olha, há uma escada que os anjos sobem e descem, e essa escada sou eu, né? Então aqui em Jesus, já na realidade do Novo Testamento, nós temos a interpretação com realidade daquilo que Jacó viu em promessa. Então Jacó está recebendo uma promessa, né, de que haveria um tempo, então, que os céus desceriam à terra e a terra subiria aos céus. Esse tempo chegou na pessoa do Senhor Jesus. Hoje, então, os céus descem a nós, nele, e nós subimos aos céus nele, né? Então ele é esse mediador, esse ponto de encontro entre todo aquele que crê que Jesus Cristo é o único caminho, a única escada, o único mediador entre Deus e os homens. Então, qual é a primeira realidade que nos garante a promessa de Deus? Aí nós temos então a primeira coluna da igreja, que é então a doutrina dos apóstolos. Então, nessa primeira coluna de Jacó, qual a luz que nós temos? A doutrina dos apóstolos. Então é a primeira coluna da igreja que precisa ser sustentada, é a doutrina dos apóstolos. Agora aqui já em realidade, qual é a doutrina dos apóstolos? Nós não precisamos usar a nossa mente, a palavra nos diz, né? Você também tome nota aí, Atos 5, 42, Atos 5, 42. Os apóstolos estavam andando, e o que eles faziam? Eles ensinavam e pregavam a Jesus Cristo. Atos 5, 42. Então, irmãos, a promessa de Deus, e aqui a promessa mesmo, qual é a promessa de Deus?
é que tudo aquilo que ele planejou vai se cumprir. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Anote um texto também importante com relação ao cumprimento da promessa. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 12. 2 aos Coríntios 1, 12. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o amém. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. Primeiro é o sim, né? Depois o amém. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também nele, por ele, o amém, para a glória de Deus. Mas aí o verso não termina aí. Paulo, naquele contexto, vai dizer assim: por nosso intermédio. Então veja, irmãos, fechando para irmos para a segunda coluna. O que sustenta a promessa de Deus é o quê? A palavra de Deus. Essa é a coluna que Jacó erigiu lá, né? Que haveria um tempo, que haveria uma escada. Essa escada se cumpriu em Jesus Cristo. E como que nós vamos sustentar essa escada viva? No sentido de que ela existe, ela é real para todo aquele que crê, por meio da palavra da promessa. Então nós temos hoje a palavra, que nela, em Cristo, que é a palavra, tem tanto o sim como o amém. Então, por meio de nós, quando sustentamos a palavra, nós mantemos para aqueles que ainda não são de Cristo, possam então entender que há um caminho para se achegar a Deus, por meio da fé. Então esse por nosso intermédio nos leva à segunda coluna, tá? Então, segunda coluna, Gênesis 31, os versos 45 a 49. Gênesis 31, 45 a 49. Esse momento que Jacó está vivendo é aquele momento do relacionamento dele com Labão, né? E Labão foi então um grande esmeril na vida de Jacó, né? De todas as maneiras trabalhou a vida de Jacó. Nós já estudamos essas passagens, já estudamos a vida de Jacó, graças ao Senhor por isso, né? Então, o que tem de sentido ali nessa segunda coluna de Jacó é a separação e aliança. Separação e aliança. Por que que nós temos isso lá? Porque Jacó, ele foi honrado por honrar a aliança que ele tinha com Labão, e ele foi desafiado a ter que deixar Labão também. Então Jacó sofreu e ao mesmo tempo aprendeu que há uma necessidade de honrar a aliança, colocar tudo aos pés do Senhor, e haverá momento de separação. Lembra que ele está esperando a sua esposa e ele não a recebe. Então ele fica ali, ele tem que de alguma maneira sustentar aquela aliança, aquele pacto que ele tinha com Labão, até que ele pudesse alcançar o prêmio da recompensa, que era sua esposa Raquel. Então 7 anos ele trabalhou e Labão não deu Raquel para ele. E o que ele teve que fazer? Como nós, ou talvez a maioria de nós, teríamos desistido, né? Mas não, esse não era Jacó. Jacó era, como o nome dele diz, um agarrador, né? Que tem tanto um lado negativo, que é o que representa mais a vida de Jacó, mas também tem esse lado, essa conotação positiva de que ele era tinhoso. Então ele sustentou aquela aliança e trabalhou ali por mais 7 anos, até que ele pudesse receber Raquel. Então, a partir dessa experiência da segunda coluna de Jacó, nós temos a segunda coluna da igreja. Qual é a segunda coluna da igreja? A comunhão em Cristo. Isso é o quê? A unidade, irmãos.
Então essa comunhão que é em Cristo, claro, e também uns com os outros, né, é muito expressiva naquela vida ali de Labão e Jacó. Porque, irmãos, vou dizer para você um segredo se você não sabe. Todo mundo aqui é Jacó e todo mundo aqui tem um Labãozinho do seu lado. O Senhor vai colocar um Labão do seu lado para trabalhar a sua e a minha vida. 7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos, enquanto durar a nossa força, como Jacó tinha ali, ele lutou com o anjo. Olha, aquele anjo sofreu na mão de Jacó ali, viu? Mas até que o Senhor então toca, que aquele anjo ali na verdade é o próprio Senhor, é o anjo Senhor, não tem aquele do ali, essa expressão aparece muitas vezes no Antigo Testamento, toca na coxa direita, representando ali a parte mais forte de Jacó, como é em nós hoje, essa parte do tendão da coxa é o maior, assim como o quadríceps, que são os 4 músculos da coxa, são os músculos mais fortes do nosso corpo, os maiores em volume. Então ele toca e Jacó a partir dali vai necessitar então de um auxílio para caminhar. Graças ao Senhor nós temos o nosso auxílio, que é o próprio Espírito Santo, Então, pela aliança que nós temos com Cristo e uns com os outros, nós buscamos viver uma vida de consagração, uma vida de separação, separando tudo aquilo que não agrada ao Senhor do nosso coração. Por quê? Porque nós queremos honrar essa aliança. Estão compreendendo o paralelo que eu estou fazendo? Então, se nós queremos viver verdadeira comunhão dos apóstolos, nós precisamos deixar de fora o que não é do Senhor e nos agarrarmos àquilo que é dele. Por que nós podemos fazer isso? Porque ele cortou uma aliança conosco, ele firmou uma aliança conosco, e ele espera que nós vivamos para ele e não mais para nós. Esse é o amor que Paulo vai dizer que nos constrange. Um morreu por todos, para que todos que vivam para ele, não mais para nós. Então essa santificação no coração, Pedro vai deixar também como um desafio para nós. Anote o texto aí, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, veja, sempre preparados, para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, irmãos, se a nossa língua estivesse mais apta a falar dessa esperança do que falar dos nossos irmãos, estou falando isso porque nós estamos falando de unidade, certamente, irmãos, nós íamos honrar muito mais a aliança que temos com o Senhor e uns com os outros. Lembra de quarta-feira que nós citamos Jó, Então, queridos, essa realidade de separação e aliança, ela é muito importante, muito real, para que nós possamos ser tratados. Irmãos, honrar a unidade que já é estabelecida em Cristo é um dos maiores tratamentos que nós podemos ter. E não estou falando só de nós aqui não, irmãos. Nós estamos unidos a todo aquele que confessa Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então tem que haver uma honra, tem que haver um respeito. Quando nós formos falar de outros irmãos, de outras localidades, ou até de outros aqui da nossa localidade mesmo, sempre tem que ser, se há necessidade mesmo de falar. Essa é uma primeira pergunta. Tudo tem que ser feito com muita cautela, porque nós estamos falando de um mesmo ser, um mesmo corpo. Então, separação e aliança é algo importante. E quando que nós vamos nos separar, como a Bíblia nos orienta, de alguns irmãos? Quando? Quando esses irmãos não sustentam a primeira coluna. Se vem alguém que traz algo além de Cristo, com esses nem recebai em casa, nem vos ajunteis.
Paulo vai dizer: é importante que alguns de vocês sejam destacados, né? Que haja divisão, ele vai dizer, escrevendo uma carta contra a divisão. Mas ele vai dizer: haverá momentos para que aqueles que são aprovados sejam manifestos. Então, irmãos, a separação também toca essa realidade de que se uma pessoa ou um ajuntamento está ofendendo a Cristo e sua obra, irmãos, ali não é o nosso lugar. Ali não é o nosso lugar. Tá? E nessa perspectiva, então, nós seguimos para a terceira coluna. Está em Gênesis 35, os versos 14 e 15. O contexto dessa terceira coluna talvez tenha sido um dos momentos que Jacó passou mais medo na sua vida. O grande desafio de reencontrar com o seu irmão, do qual ele tinha, juntamente com sua mãe, maquinado e adquirido, ou usurpado, ou agarrado, esse é o sentido do nome dele, a primogenitura. Então, irmãos, ele está todo ressabiado para se encontrar com Jacó, com Esaú. Ele prepara toda uma artimanha humana para se encontrar com seu irmão. E quando ele se encontra com esse irmão, então Jacó, que estava envergonhado pelos atos dele, o que ele vai encontrar? Um irmão que o abraça, que aparentemente não tinha acontecido nada lá no passado. Isso tem um lado positivo e um lado negativo, mas eu não vou abordar aqui, a partir da vida de Esaú, pelo que a Bíblia diz, porque parece que realmente aquela primogenitura, no final das contas, não tinha valor nenhum para Esaú. Isso talvez seja um lado a ser abordado por conta do que temos em Hebreus. Mas, irmãos, por outro lado, nós vemos um irmão com um coração sem mágoa, sem culpa, sem ressentimento, e Jacó todo envergonhado, todo amedrontado, porque ele tinha feito o que não devia ter feito, entre aspas. E quantas vezes, irmãos, isso acontece conosco? Nós temos uma atitude, depois nós nos envergonhamos, né? E nós relutamos para, de alguma maneira, voltar atrás nessa atitude com um irmão, com uma irmã, mas às vezes aquele irmão, irmãos, já esqueceu aquilo já ficou no passado, e a pessoa que está com a culpa, com a vergonha, ela que está remoendo aquilo, e o outro que foi injuriado, caluniado, especialmente se é um cristão, ele já nem lembra mais. Na verdade, ele está se regozijando, porque a palavra diz: bem-aventurado aquele que com mentiras é caluniado. Então, talvez quantos irmãos aí fora, até mesmo com relação a você, de uma forma pessoal, está aí como Jacó, todo ressabiado, e para você e para mim, nada. Nós queríamos realmente que ele se dispusesse e viesse, retornasse, àquele lugar do qual ele fez algo de errado, se assim o foi. Então, nessa terceira coluna, por conta dessa vida de Jacó toda turbulenta, ele consegue avançar, ele consegue chegar até Esaú. Então nós temos ali consagração e operosidade da fé, tá? Então na terceira coluna, o sentido ali é consagração e operosidade da fé, porque com toda a limitação que Jacó tinha, de como ele iria se encontrar, ele faz e tem alguns atos, que são atos que, segundo o costume deles, ou seja, consagração, segundo o costume deles, poderia amenizar esse encontro. Então ele não faz algo por maldade, ele faz algo querendo seguir um ritual de consagração, para que o irmão dele pudesse aceitá-lo. E ao mesmo tempo que ele prepara esse ritual, e ele vai atrás desse ritual, ele também está exercendo um tipo de fé. Claro, naquele momento uma fé que não tem nada a ver conosco, era uma fé confiada naquele ritual de consagração. Estão entendendo da onde estou tirando a palavra consagração e fé, operosa ou operosidade da fé? Ele preparou o ritual e seguiu aquilo com fé.
Então, quando nós pensamos a nós, irmãos, nós estamos aqui, né, buscando consagração, buscando, de alguma maneira, caminhar, e a palavra tem para nós uma expressão de consolo mais forte, para que nós não venhamos a desanimar. Claro, há muitas palavras de consolo, mas há uma especial, irmãos, e essa palavra está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Essa expressão eu vou ler, se você quiser abrir, tá? Depois nós já vamos para a quarta e terminamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Toda essa carta primeira, ela tem um foco na segunda vinda do Senhor. Todos os 5 capítulos terminam falando da segunda vinda do Senhor. Mas olha o que Paulo vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16. Ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, e aqui você pode inverter, tá, irmãos? O mesmo Senhor, isso já é um consolo muito grande. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora veja: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, irmãos, por que nós perseveramos? Por que a nossa fé é operosa? Por que ela é viva? Por que ela nos desafia, assim como Jacó foi desafiado a esse reencontro? Por que às vezes nós temos que olhar uns nos olhos uns dos outros, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos levados ao confronto, para que haja mudança? Porque, irmãos, todos nós temos essa mesma esperança. O mesmo Senhor breve voltará, e Ele não deixará nenhum dos seus de fora. Assim seguimos então, né, eu não citei, né, a terceira coluna da igreja é o partir do pão, né, que ali está em Atos. É justamente o que nós vamos fazer daqui a pouco. Esse partir do pão é o nosso sustento. Porque quando nós olhamos para esse pão, o que nós vemos? Nós vemos, irmãos, que aquele que tinha todo o direito de lançar sobre nós a culpa dos nossos pecados, assim como Esaú poderia fazer com Jacó, o nosso Senhor Jesus, não. Se Esaú acolheu a Jacó, irmãos, que era homem frágil e todo cheio de milindres, o nosso Senhor, irmãos, quando nós partimos o pão, o que Ele quer dizer para nós é: continuem se consagrando, continuem firmes na vossa fé, eu jamais lançarei sobre vós os vossos pecados. Então aqui está o estímulo para a nossa jornada, para a nossa consagração, para a nossa fé se manter viva. E a última coluna então, Gênesis 35 também, os versos 19 e 20. Vou dar o título primeiro e já explico o contexto ali. Então o título aí dessa experiência lá de Jacó é Testemunho de Amor e Dor. Testemunho de amor e dor. Jacó vai passar por uma experiência ali difícil, né, por um lado, e maravilhosa por outro. Nós vamos ter o nascimento de Benjamim e nós vamos ter a morte de Raquel. Esse é o contexto. Mas especialmente, irmãos, ele vai erigir a quarta coluna sobre o túmulo de Raquel.
E aí, queridos, nós hoje testemunhamos tanto o amor de Deus, mas também, por outro lado, nós somos co-participantes dos seus sofrimentos. Então essa quarta coluna de igreja é a oração, conforme Atos 2:42. Agora, irmãos, o que é oração? Oração é justamente nós podermos desfrutar de uma vida de união com o Senhor, aonde nós vamos ter momentos de amor e momentos de dor. A oração é a realidade para que nós possamos, escute o que eu falei, eu vou repetir, acho que você não escutou, desfrutar tanto de momentos de amor como de momentos de dor. Qual desses dois é melhor? Momentos de amor ou momentos de dor? Não se apresse em responder, irmãos. Não se apresse. Porque eu diria para você que são dois momentos especiais, tantos quantos um ao outro. Irmãos, o privilégio de sentir e desfrutar do amor do Senhor não é maior e nem melhor do que o privilégio de participarmos dos seus sofrimentos. Paulo escreveu isso quando ele escreveu os Colossenses. Então, claro, Jacó sofreu muito por perder a sua esposa. Ele faz essa coluna e lá está descrito que aquela coluna está lá até o dia de hoje. E a Bíblia dá para a dor um sentido muito especial, irmãos. A dor, participar dos sofrimentos, é um chamamento solene para aqueles valentes que irão suportar a dor hoje e reinar com Cristo. A dor está intimamente ligado com glória nas Escrituras. O coração de Jacó, irmãos, ali naquela quarta coluna, é o coração do nosso Senhor. E o testemunho dele está sobre os ombros da igreja. Não se engane, queridos. Certamente, o nosso Senhor está ansioso por se reencontrar com a sua noiva, que, como diz o irmão, está assentada num monte de lixo, que é esse mundo. Qual marido ou namorado aqui presente não ansiaria por tirar a sua esposa ou namorada de um lugar tão ruim como este mundo? Então a dor que nós compartilhamos é a dor do nosso Senhor. Ele testemunha diante de Deus, anjos e demônios, o desejo dele voltar e resgatar a tua igreja. Por isso é um testemunho de amor e dor. E qual é o coração da noiva? É um coração de viúva. De viúva. Essa é a experiência que João deixa para nós. Um coração de viúva, quando ele escreve Apocalipse. Diferente da grande Babilônia, que se achava o quê? Rainha, assentada eu estou. Não preciso de mais nada, nem mesmo do meu rei. Essas são palavras minhas, mas que conota muito bem a realidade de muitas assembleias hoje, que se dizem cristãs. Não precisamos do nosso rei. Nós temos tudo muito bem organizado. Que essa não seja a nossa realidade, irmãos. Nós precisamos somente do nosso amado noivo. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos, te bendizemos. A convicção que teu Espírito gera no nosso coração, Pai, é esta declarada nesta noite, que o Senhor anseia em nos encontrar muito mais do que nós ansiamos em encontrá-lo.
Talvez nós sejamos como aquela noiva ali de Cantares. Quando o Senhor bate a porta, ela diz: já lavei os meus pés, já deitei na minha cama, já me cobri, voltarei eu a colocar a roupa para me levantar e abrir a porta? Não me importunes mais. Mas, Senhor, esse não é o teu coração. O Senhor ainda bate a porta, ainda com os teus cabelos ao sereno gelado. Dali o Senhor não se move, até que nós abramos a porta, porque o desejo do Senhor é cear conosco. Pai, quero dizer ao Senhor, esse também é o nosso desejo nesta noite. Ceie, ó Deus, conosco. Nós te bendizemos, ó Jesus, e oramos em teu precioso nome. Amém. Vamos nos aproximar, irmãos, da mesa.